Olá, estou de volta para a continuação da nossa aula de língua portuguesa. Pegue sua apostila agora na página 44, em que vamos iniciar o capítulo 3. O capítulo 3 tem como título Um Lugar para Sonhar e Viver. Nós vamos entender, ao estudar este capítulo, o que esse título representa, certo? E aqui tem uma pergunta. Qual é a recordação mais marcante da sua vida? No caso, qual foi um fato importante, interessante que marcou a sua vida? Aqui no texto, que tem como título Olhinhos de ver bicho toma um susto na cidade, essa história, então o personagem, que no caso é o narrador também, esse narrador ele conta um fato marcante da vida dele, que eu não vou contar qual é. Certo? Vocês irão ler o texto, ok? Para conhecer essa história também. Então, o que aconteceu com o personagem, que também é o narrador, porque ele conta, certo? Ele conta um fato que aconteceu na vida dele. Então, ele é o narrador e ele é o personagem. Ele viveu numa época diferente, num ambiente diferente, então a realidade dele é bem diferente da realidade de vocês, da nossa realidade, ok? Mas vocês entenderão melhor isso ao ler o texto que inicia na página 44 e termina na página 45. Na página 45, aqui tem a fonte. Quem foi o autor, ou seja, quem escreveu este texto, certo? E de onde este texto foi retirado. Ok? Então, de acordo com o texto, vocês irão realizar as atividades 1, 2 e 3 da página 45. No caso da atividade número 1, está perguntando o seguinte: sobre o texto, Olhinhos de ver bicho toma um susto na cidade, responda: quem é o autor? No caso do autor, é a pessoa que escreveu o texto, que eu já dei uma dica agora há pouco. Quem é o narrador? No caso do narrador, quem conta a história. Então, tem a pessoa que escreveu essa história, o autor, e tem a pessoa que narra a história. E nesse caso, o narrador é também o personagem, porque ele narra um fato acontecido na vida dele, certo? Letra C. Qual deles conta a história? Já dei uma dica também, ok? Na verdade, já dei a resposta, se você prestou atenção, não é? Muito bem. Atividade número 2. O narrador do texto participa dos acontecimentos? Se ele é o narrador e se ele conta um fato que aconteceu com ele, então, sim. Como podemos saber disso? O texto, ele foi escrito em primeira pessoa. Como você sabe disso? Porque olha só, se você observar, acompanha aí na sua apostila, lá no primeiro parágrafo, na segunda linha, diz o seguinte: quando eu morava na fazenda. E logo à frente, nessa mesma linha, tem: todo dia eu levava o almoço para o meu pai. Ou seja, ele está escrito em primeira pessoa. Eu. Certo? Então, isto significa que ele participa dos acontecimentos, certo? No clique, vamos lá? Vamos ler juntos o clique. Quando o narrador conta fatos a respeito de sua própria vida, dizemos que é um narrador personagem. Quando ele retrata acontecimentos observados na vida de outras pessoas, temos o narrador observador. Então, no caso aí, ele relata o fato acontecido com ele, então ele é o narrador personagem. Mas na atividade 3, que vocês deverão escrever no caderno, ela pede que vocês reescrevam um parágrafo do texto que você pode escolher, certo? E passe esse texto, ok? Ele está escrito como, no caso, o narrador personagem, certo? Em primeira pessoa. E você vai reescrevê-lo como se fosse o narrador observador, ou seja, contando como se o fato tivesse ocorrido com outra pessoa. Como, por exemplo, vejam o último parágrafo.
Vou dar como exemplo, mas você pode escrever qualquer parágrafo que você queira, certo? Mas o último parágrafo diz o seguinte: e a primeira vez que eu vi televisão? Todo mundo estava em frente a uma vitrine de uma loja, assistindo a um jogo da Copa do Mundo. Era estranho demais. O cara chutava a bola e eu puxava assim de lado, com medo de a bola me acertar. Certo? No caso, agora, reescrevendo como se você fosse o narrador observador, ficaria assim: e a primeira vez que ele viu televisão? Todo mundo estava em frente a uma vitrine de uma loja assistindo a um jogo da Copa do Mundo. Era estranho demais. O cara chutava a bola e ele puxava assim de lado, com medo de a bola lhe acertar. Ou então, com medo de a bola acertá-lo. Certo? Então, vocês viram a diferença? Então, é isso que vocês irão fazer na atividade 3. Lembrando o seguinte: escreva o cabeçalho e escreva atividade 3 da página 45, ou então reescreva o enunciado no seu caderno, certo? Então, um ótimo dia de estudo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.